Pronto, pronto, pronto. Vamos então para a segunda parte dessa nossa aula de regras para a elaboração de trabalhos de conclusão de curso. Você que está aí elaborando o trabalho de conclusão de curso, nós vamos para essa parte 2. Então aí os nossos contatos do Facebook e do Twitter. Você que tem alguma dúvida, manda para lá que a gente responde para você. Vamos lá então, sem mais delongas. Nós estamos aqui agora nessa parte falando dos artigos. Professor, eu quero fazer a citação de um artigo que eu vi numa revista. Eu posso fazer a citação de um artigo de uma revista na minha tese, no meu trabalho de conclusão de curso? Posso. Elementos essenciais: autor, título, subtítulo do artigo, título do periódico, local de publicação, volume, número, páginas do artigo, mês e data da publicação. Como é que fica? Os títulos de periódico só devem ser abreviados conforme norma da BNT, né? A Universidade Euro-Americana optou pela grafia do título por extenso. Então, como é que fica? Por exemplo, artigo de periódico, olha aqui. Marques, Benjamin Campolina, Legislação em Movimentos Pendulares Ambientais, Revista Mineira de Engenharia, Belo Horizonte, volume 3, número 6, página de 8 a 11, outubro de 1989. O que está errado aí? A página é o último. O outubro de 1999 teria que vir para cá e a página ir para lá. Professor, então quer dizer que eu entrei na Revista Mineira de Engenharia e lá na Revista Mineira, no volume 3º, no número 6, eu encontrei esse artigo que falava sobre a legislação em movimentos pendulares. E aí esse artigo foi escrito pelo Marques Benjamin Campolina e eu fiz a citação desse artigo na minha tese e ela é feita dessa forma, tá? Artigo de jornal. Você lê um jornal, tem um artigo que te interessa e está de acordo com a tua tese, então tu vais citar esse artigo. Como é que faz? Elementos essenciais: autor, título, subtítulo do artigo, se ele tiver um subtítulo, evidentemente, né? Título do jornal, local de publicação, data de publicação, caderno e páginas. Então ficaria assim, olha, por exemplo, artigo de jornal: Werneck, Humberto, Dona Chiquita, as primeiras histórias de Guimarães Rosa, Minas Gerais, Belo Horizonte, 23 de novembro de 1968, suplemento literário, página 3. Significa que eu li esse jornal. Nesse jornal eu tinha uma parte do jornal falando sobre a Dona Chiquita, né, que é o título, o subtítulo, as primeiras histórias de Guimarães Rosa. Me interessava, eu estava escrevendo uma tese de letras para o meu curso de letras, um trabalho de conclusão de curso de letras, e eu digo, não, vou citar esse artigo do jornal, sem problema nenhum. Documento jurídico. Agora interessou. Documento jurídico, a revista Consulex, né? Por exemplo. Então, inclui legislação, jurisprudência, decisões judiciais e doutrina e interpretação dos textos legais. Bom, agora eu paro um minutinho aqui para fazer uma observação. Professor Franklin, o que enriquece um trabalho de conclusão de curso? O que enriquece uma monografia? O que enriquece uma tese de mestrado, uma tese de doutorado e pós-doutorado? Quanto mais citações eu consigo colocar, mais rica fica a minha tese. Quanto mais citações de leis cruas no meu trabalho eu coloco, mais pobre fica a minha tese. Por exemplo, quando eu fazia o mestrado na Universidade de Coimbra, eu consegui B com distinção. Aí você vai dizer, poxa, professor, mas o senhor não conseguiu excelente? O senhor deveria conseguir o excelente? Vocês não sabem que diz a lenda que o único que conseguiu excelente na Universidade de Coimbra foi o Salazar, que era o ditador Salazar, que foi o ditador de Portugal. Portanto, B com distinção era uma nota bastante alta. Mas
A tese de mestrado da Universidade de Coimbra, para ela ter uma nota alta, ela deveria ter bastante citações. Citações de autores. Não pode ter citação de legislação, não pode ter muitas citações de internet. Eu não posso, professor, eu posso citar de internet? Posso. Aluno de graduação faz muito isso. Mas uma coisa é você fazer uma ou outra citação da internet, e uma outra coisa é você pegar o texto todo da internet e colar no teu trabalho. Convenhamos que isso não é o correto. O que enriquece o teu trabalho? Jurisprudência. Professor, eu coloquei 2 acórdãos no meu trabalho. Ótimo. Nem que seja no anexo, se eu não conseguir colocar no contexto dos meus argumentos, no texto propriamente dito, eu coloco no anexo, enriquece o teu trabalho. Se você colocar no contexto, ótimo. Súmulas vinculantes. Tá? Súmulas vinculantes. Se você conseguir colocar a súmula vinculante, doutrina. Aí você fez uma citação belíssima do Didier. Você fez uma citação belíssima do Mauri Mascaro Nascimento, em Direito do Trabalho. Você fez uma citação belíssima do Fernando Capês, do Damásio, do Luiz Flávio Gomes, numa tese de Direito Penal. Você fez uma citação belíssima do Tourinho Filho, numa tese de Processo Penal. E assim eu vou enriquecendo. Como é que fica então, professor? Vamos lá. Eu tenho que colocar a jurisdição, né? O cabeçalho da entidade, no caso de se tratar de normas, o título, a numeração e data e a ementa e dados da publicação. Vamos lá. Então, por exemplo, no caso de constituições, né? E suas emendas, entre o nome da jurisdição e o título, acrescenta-se a palavra Constituição, seguida do ano de promulgação, entre parênteses. Então, como fica? Brasil, Constituição de 1988, olha aqui, Constituição da República Federativa do Brasil, em negrito, Brasília, Senado, 1988. Claro, se você fizer uma citação da Constituição na tua tese, beleza. Mas se você fizer várias citações de legislação, a tua tese fica pobre. O teu trabalho de conclusão de curso fica pobre. Porque o que o leitor vai dizer? O que o teu orientador vai dizer? O que a banca vai dizer? Bom, é porque realmente essa legislação aqui eu posso ler no código. Para que eu vou ler aqui na tese? O que ele quer de ti? Uma pesquisa de jurisprudência, de doutrina, de súmula vinculante. Decreto, olha como fica. Brasil, decreto número 56.725, de 16 de agosto de 1965, regulamenta a lei 4.084, de 30 de junho de 62, e dispõe sobre o exercício da profissão de bibliotecário. Diário Oficial, Brasília, página 7, 16 de agosto de 1965. O que está errado aí? Página, né? Que é o último elemento, 16 de agosto viria para cá, para a gente poder corrigir esse erro aí. Código, professor, eu vou citar o Código Civil, estou fazendo um trabalho de Direito Civil, eu vou citar o Código de Processo Civil, estou fazendo um trabalho de Processo Civil. Brasil, Código Civil, Organização dos Textos e Normas Remissivas e Índice, por Juarez de Oliveira, 46ª edição, São Paulo, Saraiva, 1995. Fácil, né? Mas você não deve citar o código. Você não deve citar o artigo do código. Isso o teu orientador de TCC e a banca não quer. Não convém fazer, tá? Documentos jurídicos. Antes de falar do documento jurídico, uma pergunta interessante. Professor, eu estou falando do meu trabalho do Código de Processo Civil antigo. É conveniente eu falar do Código de Processo Civil novo para entrar em vigor? Sim. Você está falando de institutos, por exemplo, só para dar um exemplo. Você pode dizer que possibilidade jurídica do pedido, interesse de agir, legitimidade, fazem parte das condições da ação do Código atual. Todavia, o Código novo traz uma modificação, qual seja, vai se retirar a possibilidade jurídica do pedido.
Então, se você conseguir no teu trabalho dizer como é no Código Civil agora e dizer como será no Código Civil futuro, você já ganha um ponto a mais, você já tem um argumento a mais. Voltando aqui, jurisprudência. Os elementos essenciais são jurisdição e órgão judiciário competente, título, natureza da decisão, ementa e número. Partes envolvidas, se houver, relator, local, data e dados da publicação. Olha que beleza, olha que Brasil, documento jurídico, hein? Jurisprudência. Esse sim, esse você deve citar muito, porque, como nós vimos nos estudos precedentes, hoje, tudo que for decidido pelas cortes como Supremo e STJ vão repercutir na vida de todos nós que operamos como direito. Então fica Brasil, Supremo Tribunal Federal, súmula número 14, né? Em súmulas, São Paulo, Associação dos Advogados do Brasil, 1994, página 16. Então eu fui lá nessas súmulas que estava na associação, que foi feita pela Associação dos Advogados do Brasil, e lá eu encontrei essa súmula número 14. Eu estou citando a súmula lá em cima no meu texto, vocês conseguem visualizar isso. E aqui embaixo, na referência, aqui ó, eu citei ela aqui no meu texto, ó. Aí aqui embaixo está aparecendo isso aqui, ó. Brasil, Supremo Tribunal Federal, súmula número 14, e em súmula São Paulo, Associação dos Advogados do Brasil. Olha outro exemplo aqui. Brasil, Superior Tribunal de Justiça, habeas corpus, número 181.636, dígito 1, da 6ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Brasília, DF, 6 de dezembro de 94. Vamos repetir esse aqui que é importante, ó. Primeiro você começa. Brasil. Quem foi que decidiu? Superior Tribunal de Justiça. O que foi decidido? Foi um habeas corpus, número tal, da Câmara tal, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Eu tenho que dizer que aquela decisão, daquele habeas corpus julgado pelo STJ, foi julgado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, e houve um recurso especial para o STJ, e nesse recurso especial foi decidido esse habeas corpus aí. Aí eu coloco Brasília, DF, 6 de dezembro de 1994. Se tiver a página, você coloca a página onde você encontrou aquela decisão. Ainda sobre documento jurídico, professor Lex, né? Lex, jurisprudência do STJ e Tribunais Regionais Federais. São Paulo, volume 10, número 103, página 236 a 240, março de 98. Como está errado aí? Página que tem que ir no último, né? Doutrina, que é a praia de vocês. Vou fazer uma citação doutrinária. Isso enriquece muito o trabalho, gente. Citação doutrinária. É o bicho. Vamos usar. Beleza. Professor, uma pergunta. Tá, professor, eu citei aqui o Didier. Aí, na outra, página 1. Aí eu cito o Didier na outra página. Como é que eu faço? Bom, eu mostrei para vocês que vocês têm que colocar, né, a obra, né, o nome, né? Então seria o nome, Prado, Franklin, Lobato. Aí, aqui nós vamos colocar a obra em negrito, vamos colocar um negritozinho aqui, bem. Aí vamos colocar a edição, a editora, o local, a data e a página. Então,
eu citei isso aqui. Se eu repetir essa mesma obra na segunda página, como é que eu faço? Você vai colocar Prado, Franklin, Op City, página tal. Essa expressão Op City significa que você está novamente citando o livro. Quer dizer, professor, que se eu já tiver feito a citação dele completa na página anterior, eu só preciso colocar Prado, Franklin e Op City na página seguinte? Sim. Agora, convém eu fazer um trabalho de conclusão de curso várias citações de um mesmo autor? Não convém. Você citou o Didier na primeira, na segunda e na terceira, tá bom. Cita agora o Abelha, 1, 2, 3 vezes. Terminou a Abelha, cita o Nery, 1, 2, 3 vezes. Terminou o Nery, cita o Moacir Amaral, 1, 2, 3 vezes. Humberto Teodoro, 1, 2, 3 vezes. Mais do que 3 vezes, fica excessivo a citação. Porque tem aluno que faz trabalho de conclusão de curso e só lê um livro e coloca só um livro. Fica pobre e a possibilidade da banca dar uma nota baixa é grande, tá? Então não se esqueçam. Claro, também, só fazendo o detalhe, toda vez que você citou ele na citação numérica ou na citação autor-data, você tem que colocar ele no final do livro nas referências, né? Referências. Então o que você citou nas notas de rodapé, você terá que colocar aqui nas referências. Tudo com a observação de que na referência você não precisa colocar a página, porque você já colocou a página na hora que você fez a citação numérica. Então, portanto, não precisa, tá? Bom, vamos terminar. Então, eu estava dizendo que na doutrina eu incluo toda e qualquer discussão técnica sobre questões legais, monografias, artigos de periódicos, né? Papers. Lá na Universidade de Coimbra e Salamanca a gente chama muito paper, né? Referenciada conforme o tipo de publicação. Então fica assim, doutrina, por exemplo, Barros, Raimundo Gomes de Ministério Público, ó. Puxa, o senhor só fala em Ministério Público? Claro, eu vou falar de quê? Eu sou um promotor de justiça, tem que falar bem no Ministério Público. Raimundo Gomes de Ministério Público, subtítulo, sua legitimação frente ao Código do Consumidor. Então, ela é essa doutrina está na revista trimestral de jurisprudência dos estados, São Paulo, no volume 19, número 139, páginas 53 a 72, e ela é de agosto de 1995. Qual é o erro aí? O agosto de 1995 vem para frente do página e a página fica como último elemento, tá? Documento jurídico meio eletrônico, que é o que vocês gostam. O aluno adora citar o documento jurídico meio eletrônico. Então, as referências devem obedecer aos padrões indicados para o documento jurídico, acrescida das informações relativas à descrição física do meio eletrônico. Então, fica assim, ó. Documento jurídico, disquete, CD-ROM, online, etc. Quando se tratar de obras consultadas online, que é o que vocês fazem mais, também são essenciais as informações sobre o endereço eletrônico apresentado entre os sinais. Então, como é que fica aí, professor? Olha aí, fica assim, ó, apresentado entre os sinais. Precedido da expressão disponível em, e a data de acesso ao documento precedida da expressão acesso em, opcionalmente acrescida dos dados referentes a hora, minutos e segundos. Então, quando você vai colocar horas, minutos e segundos, já se sabe que é facultativo. Normalmente a pessoa só coloca a data, macete, né? Então, como é que fica, professor? Peguei um texto da internet. Beleza, tranquilo. Brasil, Supremo Tribunal Federal, súmula 14,
Olha aí eu falando da súmula. Enriquece o teu trabalho. Não é admissível por ato administrativo restringir em razão da idade inscrição em concurso público para o cargo público. Então, o Supremo bateu o martelo de que eu não posso, por exemplo, limitar o nosso amigo aqui, que já tem mais de 60 anos, a ele se candidatar a um concurso público. Não posso. Não posso. Né? Então, em razão da idade, eu não posso restringir a admissão em concurso público. E eu citei assim, aí como é que eu coloco lá? Ó, disponível em http://www.truenetm.com.b. Aí tá tudo aí que eu peço, Vênia, para que você leia, porque tá complicado. Mas você marca, você sabe como fazer isso, na internet você marca lá em cima o que está, onde você tirou e joga aqui embaixo e só coloca acesso em 29 de novembro de 98. Vamos repetir. Você pega do Brasil, Supremo Tribunal Federal, a súmula e diz, eu achei isso estava disponível em, cola e copia isso do site e coloca acesso no dia que você acessou. Documentos eletrônicos, documentos essenciais, devem-se mencionar os dados das obras, sejam estas artigos de periódico, jornal, livros, documentos jurídicos e textos diversos. Como é que fica? Artigo de periódico eletrônico. Windows 98, melhor caminho para a atualização. PC Word, São Paulo, número 75, setembro de 98, disponível em, você cola o site onde você tirou, acesso em 10 de setembro de 98. Artigo de jornal eletrônico, Silvia, pena de morte para o nascituro, Estado de São Paulo, 29 de setembro de 98, disponível em, coloca o local de onde você tirou da internet, cola e copia, acesso em 29 de setembro de 98. Monografia e meio eletrônico, São Paulo, Estado, Secretaria de Meio Ambiente, Entendendo o Meio Ambiente, São Paulo, 1998, disponível, cola e copia de onde você tirou da internet, acesse 8 de março de 99. E é isso, gente. Nós acabamos por hoje. Eu espero que vocês tenham aprendido as normas de elaboração de TCC e até outra oportunidade. Alguma dúvida, alguma pergunta?